Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 16 de outubro e você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo e saiba que nós realizamos a leitura de Provérbios todos os meses. Nós começamos a fazer a leitura de Provérbios de maneira dedicada aqui no canal desde 2023. Então você encontra nas playlists várias gravações de provérbios que foram realizadas desde 2023. Então aqui no canal nós estamos indo para o terceiro ano fazendo a gravação de provérbios. E no mês de outubro, nós temos 31 dias, então nós temos a oportunidade de meditar em todo o livro de Provérbios, porque Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler juntamente conosco aqui no canal um capítulo por dia, e o livro de Provérbios foi escrito com o propósito de trazer experiência para aqueles que são inexperientes e para trazer conhecimento, prudência, sabedoria, inteligência, discernimento, entendimento para aqueles que querem tomar decisões corretas, justas, baseadas na vontade de Deus. E quem faz isso, tem um livro que diz que quem faz isso mensalmente, meditando em provérbios, colocando em prática, depois de 2 anos, começa a ter a sua vida com decisões melhores. E quem faz isso por 5 anos seguidos, prospera em tudo que faz. Isso tem todo um sentido, porque o ser humano aprende pela repetição. Você aprende a caminhar, a falar uma nova língua, a tocar um instrumento musical, a escrever, repetindo. Você deve lembrar quando começou na escola, que a professora dizia para repetir várias vezes cada letra e depois você foi juntando as letras e formando as palavras. Da mesma maneira, você lê Provérbios a primeira vez, você ganha uma visão geral a respeito do que é a sabedoria, e depois, quando você lê no segundo mês, você já começa a pensar naquilo que você precisa consertar, naquilo que você precisa melhorar. Depois de 2 anos, você já fez isso 24 vezes, cada ano tem 12 meses. Agora imagine depois de 5 anos. 5 anos são 12 vezes 5. Quem lê e medita e aplica provérbios todos os meses por 5 anos, repetiu e corrigiu e se aperfeiçoou e melhorou 60 vezes. Então é por isso que vale a pena você fazer a leitura de provérbios aqui no canal. Se você for na seção das playlists, você vai encontrar várias e várias listas de gravações de provérbios que foram realizadas desde 2023. Então tem gravação de provérbios, tem aula de provérbios, tem curso de provérbios, tem leitura de provérbios, tem meditação no livro de provérbios. Tem vários tipos de leituras que foram feitas aqui no canal. Nesse mês de outubro de 2025, nós estamos fazendo o estudo. Então, cada leitura que nós fazemos traz um foco diferente. E em janeiro de 2025, tenho lá no canal, nas playlists, uma série chamada O Poder Extraordinário de Provérbios, onde são destacados os milagres e o poder sobrenatural que Deus pode fazer na nossa vida, com base no livro de Provérbios. Então, se você se interessar, você consegue acessar esses vídeos na playlist, que se chama Provérbios e o Extraordinário de Deus.
Hoje vamos ler Provérbios capítulo 16, e Provérbios 16 é um capítulo que fala sobre a importância, o assunto principal de Provérbios 16 é a importância do planejamento na nossa vida. Nós estamos em outubro, logo vem novembro e dezembro. E a pergunta que se faz chegando ao fim do ano é: você fez um planejamento no começo desse ano? Deu certo o que você esperava? Você conseguiu realizar alguns projetos? Ou você fez várias promessas e não cumpriu? Quando chega o começo do ano, as pessoas costumam dizer: nesse ano eu vou correr, nesse ano eu vou me alimentar melhor, nesse ano eu vou dedicar a minha vida mais a Deus, eu vou ir mais nos cultos, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais. Você cumpriu as suas promessas? Eu vou cuidar melhor da minha saúde. Mas, passados os primeiros 15 dias, as pessoas já esquecem daquilo que foi falado na virada do ano. E as pessoas começam o ano, algumas pessoas resistem um pouco mais. Elas vão até fevereiro, mas passa o carnaval e aí começa o ano e elas abandonam o que foi prometido. Então, Provérbios 16 fala sobre você ter planos e você manter a constância e você realmente colocar em prática os planos. Sem colocar em prática, você não vai ter resultados. Então, agora, outubro, perto do final do ano, é uma boa ocasião para pensar o que eu prometi e eu não fiz. E também é tempo de pensar em fazer novos planos. O que você espera para 2026? Agora é um bom momento de você começar a orar. Você pode começar a fazer um propósito de oração, dizendo: Deus, eu vou orar todos os dias para que o Senhor ilumine a minha mente e me dê clareza a respeito do seu plano para a minha vida. Uma coisa que você pode fazer é começar a ler o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Se você tiver interesse, aqui no canal, no ano passado, em 2024, nós fizemos a leitura de todos os 40 dias do livro. Esse livro, que se chama Uma Vida com Propósito, foi escrito pelo pastor americano Rick Warren e ele separou 40 textos, um para cada dia. E em 40 dias ele faz uma explicação para as pessoas que não sabem qual o propósito de Deus para a vida delas. Você pode reservar 40 dias e ficar realizando a leitura de cada capítulo, um por dia. Cada capítulo dura mais ou menos de 30 a 50 minutos. Então, se você quiser, aqui na seção das playlists do canal, você pode procurar, se não me engano, foi em novembro de 2024. Vai ter lá uma playlist chamada Uma Vida com Propósitos. Aí você clica nessa playlist e você vai ter acesso a esses vídeos. Eu vou fazer uma coisa aqui. No final desse vídeo, eu vou deixar a playlist e você vai poder clicar em cima e vai aparecer esses vídeos de Uma Vida com Propósito. E aí, se você tiver interesse, você pode reservar 40 dias. Lá nos 40 dias ele explica qual o propósito da sua vida. Eu faço sempre um resumo no começo de cada capítulo. Então, se você quiser pular uns 5 minutos para frente do vídeo, para você ver só a leitura, você vai conseguir ler o livro por completo. Foram gravados todos os 40 dias.
Vamos agora para a leitura de Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, muitas vezes, nós criamos os nossos planos, nós nos preparamos. Nós vamos montar um negócio, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de cidade, eu vou me casar ano que vem, eu vou fazer uma viagem, eu vou entrar naquele curso, eu vou mudar agora de curso porque eu não gostei desse que eu estou fazendo. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. É bom pedir para o Senhor dar a resposta, porque quando nós colocamos a nossa vida em oração, os nossos planos nas mãos dele, nós temos a melhor direção. Nós podemos não perceber algumas faltas e falhas no nosso projeto, mas quando nós colocamos na mão do Senhor a resposta dele vindo em nosso favor, nós conseguimos alcançar, concretizar e realizar. Versículo 2: Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quando as pessoas estão realizando os seus projetos, elas pensam que está tudo certo. Para a pessoa, não tem problema nenhum, mas o Senhor pesa os espíritos. Tem uma outra versão que diz assim: mas o Senhor pesa a motivação. Quais são os motivos que fazem uma pessoa querer abrir um negócio? Uma pessoa pode abrir uma loja para vender produtos com o objetivo de ficar rica e ganhar muito dinheiro. Nesse caso, a ideia de abrir uma loja é boa, porque ela vai atender muitas pessoas naquilo que a loja oferece. Mas a motivação não é boa, porque a motivação é: eu só quero ficar rico. Melhor do que querer apenas ficar rico é: eu gosto de ver os clientes satisfeitos. Eu gosto de abrir a minha loja e saber que as pessoas estão comprando aquilo que elas estão precisando. E cada cliente que entra encontra o que deseja e sai satisfeito porque encontrou uma coisa que vai precisar para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Então, o desejo de servir, de ajudar o próximo, colocando aquele serviço, aquele produto à venda, mostra a motivação que agrada a Deus. Deus tem o segundo mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Como é bom quando nós precisamos de alguma coisa, temos uma necessidade e encontramos um lugar que vai realizar aquele serviço, que vai atender a nossa necessidade. Então veja que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O que faz você fazer o que você faz? Porque tem pessoas que ajudam fazendo doações, mas é para elas poderem dizer: eu sou uma pessoa que faz doação para os pobres. Quando a motivação correta é ajudar os pobres porque tem o amor no coração. Jesus, inclusive, condenou os fariseus. Se você abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 6, Jesus disse: quando vocês fizerem uma esmola, não façam como os fariseus, que fazem tocar a buzina na frente deles para depois fazer a doação, para que todos vejam que eles estão fazendo a esmola. Mas que não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Então, qual é a sua motivação? Não basta fazer o bem, é necessário fazer o bem, criar projetos que são bons
e ter a intenção correta. E a intenção correta é a intenção que agrada a Deus. Se você fizer o bem a alguém, não fique alardeando com o propósito de ganhar algum mérito ou alguma honra. Faça porque você ama a Deus e porque você deseja ver o bem do próximo. Versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras. Tem uma outra versão que diz assim: confia ao Senhor os teus planos. Tem outra que diz: confia ao Senhor os teus projetos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O versículo 3 está dizendo: se você colocar os seus projetos, as suas obras, os seus planos em oração, na mão de Deus, dizendo: Deus, dá forma, mostra como realizar, me dá o passo a passo, me orienta para que eu consiga realizar a coisa de forma correta e justa. Deus vai fazer com que os teus pensamentos sejam estabelecidos. Você vai conseguir colocar no papel a ordem exata e correta para que aquele projeto seja bem sucedido. Você vai ter que fazer a sua parte. O versículo 3 não significa que você vai orar, vai descer do céu um rolo e vai dizer para você: faça isso e faça isso. Nós já lemos Provérbios capítulo 9 e lá nós dissemos que o sábio, ele precisa buscar instrução, conhecimento, conselho, usar a sua inteligência para processar a instrução, o conhecimento e o conselho para ganhar entendimento e ter discernimento e ter prudência. Então, existem 7 níveis de sabedoria. Você precisa buscar instrução, estudar, buscar, ter curiosidade. Você tem que correr atrás daquilo que você deseja, colocando a sua oração, pesquisando, avaliando, vendo treinamentos, vendo cursos. Você que quer empreender, você pode ir nos centros da sua cidade. Dependendo da cidade em que você está, existe o Sebrae. Não tem em todas as cidades, mas de repente na cidade que você está, tem o Sebrae. Tem o serviço social que dá treinamentos. Você tem que ir lá e ver o que você quer fazer. Você tem que ver se você quer cursar uma faculdade. Você não precisa cursar uma faculdade. Tem pessoas que fazem cursos técnicos e estão felizes trabalhando com coisas técnicas. Mas às vezes o seu sonho é: eu quero ser um advogado, um médico. Eu quero ser um fisioterapeuta. De repente você tem interesse em fazer alguma faculdade. Então, você tem que ver onde tem essa faculdade para que você vá avante. Quais as formas de custear essa faculdade. Então, cada pessoa vai ter o seu projeto. Coloque na mão de Deus e você tem que correr atrás dessas informações. Quer empreender? Então, tem vários cursos que ensinam como fazer a gestão do negócio, como realizar a contabilidade da empresa, como fazer o registro da empresa na junta comercial, como fazer para procurar um excelente salão, um excelente ponto comercial para você iniciar o seu negócio. Então, cada pessoa vai ter o seu plano e tem que buscar a informação, colocando em oração e confiando seu plano no Senhor, os teus pensamentos serão estabelecidos. Buscando conselhos, vamos lembrar de Provérbios 9. Nós dissemos, você tem que buscar instrução, conhecimento, conselho. Conselho é o terceiro nível de sabedoria. O primeiro nível é instrução, o segundo nível é conhecimento, buscar informação teórica. O terceiro é conselho. Procurar pessoas que trabalham naquele negócio. Você quer saber como é ser um médico? Converse com o médico. Pergunte
o que é bom, o que é ruim, quais são os desafios da profissão. A pessoa vai dizer a você, e você vai poder ouvir aqueles conselhos e ver se realmente é aquilo que você deseja. Então, confia ao Senhor as tuas obras. Você quer ser empresário? Converse com donos de negócio. Pergunte quais são os teus desafios. Veja se você está disposto a pagar aquele preço. Então, confia ao Senhor as tuas obras, os seus planos, os seus projetos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Deus faz tudo com propósito. Deus sabe quais são as habilidades que você tem, o que Ele colocou em você, e as obras que Ele quer que você faça, Ele vai exigir que você faça, porque Ele sabe que você tem condições de fazer. Ele fez todas as coisas para os seus próprios fins. Então, se você não tem uma habilidade em um negócio, por que você vai ficar querendo forçar uma situação? É importante você ter autoconhecimento, perceber quais são as coisas que você faz com facilidade. Aquilo que você faz, que as pessoas falam, você faz isso muito bem. Então, você já pode direcionar a sua vida para aquilo que você realiza com facilidade, que as pessoas falam que você faz muito bem, porque ali vai estar o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. Se você quiser fazer uma coisa muito fora das suas habilidades, você vai ter que ter mais paciência até desenvolver aquela habilidade e poder mudar o seu direcionamento. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. E até o ímpio para o dia do mal. O ímpio é o que faz aquilo que não agrada a Deus. Então, Deus fez até o ímpio para o dia do mal, está dizendo assim: aquele que segue por um caminho mau vai receber o mal, vai ter o dia do mal. Aquele que for pelo caminho do mal vai receber a consequência pela sua decisão, pela sua escolha. Então o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Siga a rota, siga o caminho conforme Deus vai mostrando o direcionamento. Não force a situação para alguma coisa que você quer. Aplicando esse versículo para relacionamento conjugal, tem muitos solteiros que, quando estão namorando, já estão percebendo que aquela pessoa tem pensamentos muito diferentes dos dela. Mas às vezes a pessoa se apega ou pela aparência, ou pela condição econômica, ou porque a pessoa ocupa uma certa posição na igreja, ou porque a pessoa é amigo de alguém que a pessoa admira, e aí a pessoa quer forçar aquela situação, já sabendo, já viu no relacionamento, na conversa, que a pessoa tem pensamentos diferentes. Você está forçando uma situação. O ímpio é aquele que força uma situação. Vai chegar o dia do mal, vai chegar o dia da separação, vai chegar o dia do divórcio. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Você começa uma conversa com alguém, você que é solteiro, você que é solteira. Já percebeu que a pessoa tem pensamentos diferentes. Você quer forçar a situação. Vai chegar o dia do mal. Não force a situação. A pessoa que vai dar certo no seu casamento é aquela pessoa que tem o mesmo alinhamento que você, que tem mesmos planos, mesmos propósitos. Então, esse é o versículo 4. Versículo 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O versículo 5 fala a respeito da arrogância, do orgulho, da soberba, da prepotência, daquela pessoa que fala: eu vou lá e eu vou fazer porque eu sou o máximo, eu vou
fazer e vai dar certo. Quem faz isso é para Deus, isso é abominação. O altivo, aquele que se coloca em lugar alto. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Ele pode trabalhar e trabalhar e trabalhar, mas ele vai tropeçar. Deus está dizendo assim: coloque os seus planos na minha mão. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que permite que uma pessoa chegue até onde ela chega. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O versículo 6 fala que quando você tem misericórdia, quando você recebe as pessoas, apesar dos seus erros, e pela verdade, quando você fala a verdade, você purifica a iniquidade. Misericórdia é uma palavra que é formada por duas outras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia é uma atitude que Deus tem conosco. Nós temos misérias. Deus tem coração. Então, misericórdia é receber aquele que é miserável com o coração. Então, significa que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Deus nos abraça com o coração dele, apesar das nossas misérias. E pela verdade, porque ele mostra qual é o caminho correto, qual é a verdade, se purifica a iniquidade. Quando nós estamos errados, nós meditamos na palavra, nós percebemos que Deus nos recebe com as nossas misérias. E Ele fala para nós: olha, o caminho é esse. Então nós conseguimos a purificação da iniquidade. A iniquidade é fazer a coisa errada, mas existe uma diferença entre iniquidade e impiedade. Na impiedade, a pessoa pratica o mal porque ela quer. Ela fala, eu quero fazer a coisa errada. Na iniquidade, a pessoa faz a coisa errada sabendo qual é a verdade. Então, na impiedade, a pessoa faz a coisa errada porque ela quer fazer a coisa errada, mas ela não busca o conhecimento da verdade. Então, o ímpio, ele gosta de praticar o mal e ele não busca o conhecimento da verdade. Ele simplesmente gosta de fazer a coisa errada e ele fala, eu faço o que eu quero. O iníquo, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe. E ele fala, eu sei que isso é errado, isso é iniquidade. Mas mesmo assim eu vou fazer. Então, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Então, aquele que sabe que faz a coisa errada e fala, eu vou fazer errado, é pela misericórdia de Deus. Porque aquele que sabe que está fazendo a coisa errada, ele é um miserável. Ele sabe que é errado. E mesmo assim ele está fazendo. Mas Deus, ele recebe o iníquo com o coração dele. Ele fala assim, eu espero que você mude, porque você já sabe que isso é errado. Pare de fazer a coisa errada. Então, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor, colocá-lo em primeiro lugar. Dizer, eu quero entregar a minha vida totalmente a Deus. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Um homem, uma pessoa se desvia do mal quando ela respeita Deus em extremo. Ela fala, Deus é o meu Senhor. Eu não vou fazer isso, porque isso é errado. Então o versículo 6 fala do iníquo e daquele que tem o temor do Senhor.
Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Se você for agradável a Deus, se você for justo, correto, verdadeiro, leal, fiel nos contratos, até os seus inimigos vão olhar para você e vão dizer assim: para que eu vou incomodar aquele sujeito? Para que eu vou incomodar aquela pessoa? A pessoa não faz mal para ninguém. A gente vai lá e faz o mal para ele e a pessoa ainda dá um copo de água para mim, dá para mim o que comer quando estou passando necessidade, ainda me dá conselhos, ainda deseja o meu bem. Para que eu vou ficar atrás daquela pessoa? Esse versículo 7 é aquela pessoa que é tão irritantemente correta que até os inimigos desistem de desejar o mal para ele. Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Faça as coisas de acordo com a verdade. A palavra justiça significa a vontade de Deus. Justiça é aquele que é justo que pratica. O justo, lembre da roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo é aquele que faz exatamente o que a vontade de Deus deseja. Ele obedece à palavra, fica colado com a palavra. Então ele pratica a justiça, que é a vontade de Deus. Melhor é o pouco, de acordo com a vontade de Deus, que é a justiça, do que a abundância de colheita com injustiça. A abundância de colheita fora da vontade de Deus. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mais um versículo que fala que o homem pensa no seu coração que vai fazer isso ou aquilo, mas o Senhor é que dirige os passos. E o Senhor dirige os passos significa que Deus faz o ímpio cair e receber a consequência daquilo que faz de errado, e Deus encaminha os passos do justo para que ele seja bem-sucedido no que ele faz. Versículo 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Prevaricar significa não fazer a coisa correta. Então a pessoa sabe que a lei e prevaricar é uma palavra que tem relação com lei. É aquele que a lei fala isso e a pessoa faz o contrário. Isso é prevaricar. Então o versículo 10 está dizendo assim: adivinhação se acha nos lábios do rei. O juiz, o presidente, o líder, o chefe, aquele que é o rei, aquele que está na liderança, ele adivinha as coisas, mas não é. Esse versículo está dizendo o seguinte: tudo que você faz de errado vai chegar ao conhecimento do juiz, vai chegar ao conhecimento do seu superior, vai chegar ao conhecimento do seu patrão, vai chegar ao conhecimento daquele que vai realizar o julgamento. As pessoas que fazem as coisas erradas, elas acham que elas nunca vão ser descobertas. E quando elas estão sendo julgadas e elas são demitidas, ou elas recebem uma pena ou uma condenação, elas pensam: como que a pessoa descobriu? Elas pensam que aquele juiz, aquele líder, adivinhou as coisas. Mas não é que ele adivinhou, é que a verdade em algum momento aparece. Então o versículo 10 está dizendo assim: a adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo, quando ele estiver fazendo julgamento, não prevaricará a sua boca. Ele não vai deixar de aplicar a lei quando ele abrir a boca para dar o veredito, para fazer o julgamento. O versículo 10 é um aviso: faça as coisas corretas. Você acha que ninguém está vendo. Você pensa, imagina que é mais esperto do que todo mundo. Mas na hora que chegar o julgamento, você vai se surpreender e vai pensar: como que ele adivinhou? Não é que ele adivinhou, é que a pessoa não calculou direito. Versículo 11. O peso e a balança justa são do Senhor.
Obras suas são todas as pedras da bolsa. Então o versículo 11 está dizendo que a justiça vem de Deus. Obras suas são todas as pedras da bolsa. As pedras da bolsa aqui são as moedas da bolsa. Então ele está dizendo assim, é obra de Deus tudo que nós recebemos dele. Tudo que nós temos vem dele. E ele é justo em dar para cada um o que cada um merece. O peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Tudo que nós temos vem do Senhor. Então, se você ganha alguma vantagem ou algum benefício de maneira injusta, aquilo que você ganhou de maneira injusta, Deus viu, que entrou na sua bolsa de forma injusta. Então você vai perder em algum momento, de alguma forma, na saúde, em um prejuízo de um negócio. Aquilo que você ganha de maneira injusta vai sair de você de alguma forma. Versículo 12. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Então aqui, para os reis, reis aqui significa aqueles que governam bem a sua própria vida. Você pode pensar assim, eu não sou rei, eu não sou rainha. Mas pense o seguinte, você é rei sim, e você é rainha sim, porque é você que toma as decisões da sua vida. Naqueles assuntos que só você decide, você é rei e você é rainha. Ninguém pode se intrometer na sua decisão. Então é uma abominação, é algo terrível para você que governa a sua vida praticar a impiedade. Nós já falamos, a impiedade é fazer o mal. O ímpio, ele não se informa a respeito do que é certo e do que é errado. Ele faz o mal porque ele fala assim, eu faço o que eu quiser. O iníquo é o que sabe o que é errado, mas ele é o que é certo, mas ele faz o que é errado. Então, é terrível. A abominação é para os reis o praticar a impiedade. É terrível para você que quer governar a sua vida praticar a maldade. Porque com justiça se estabelece o trono. Porque fazendo a vontade de Deus, lembre, justiça significa a vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus, com justiça, com a obediência à vontade de Deus, que você estabelece o seu trono. Que você vai ter uma vida correta e vai encontrar os caminhos que vão trazer felicidade para você. Versículo 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Então, quando você encontra uma pessoa que tem lábios que falam a respeito da vontade de Deus, você vai ficar contente. Você que é um rei, você que é uma rainha, que governa a sua vida pela direção de Deus. Então, os lábios de justiça são o contentamento, são a alegria dos reis. Os reis gostam de ouvir pessoas que falam a respeito do que é correto, justo e certo. E eles amarão o que fala coisas retas. Os reis vão amar quem fala coisas corretas. Então, os reis aqui são pessoas que governam bem a sua vida. Por quê? Existem presidentes, imperadores, reis, governadores que são corruptos e que gostam de pessoas que dão conselhos para fazer coisas erradas. Então, o versículo 13, o sentido dele é as pessoas que governam bem a sua vida. E quem é que governa bem a sua vida? Quem coloca Deus em primeiro lugar. Ele vai amar os que falam aquilo que é reto. Versículo 14. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Aqui o sentido é, o rei é o presidente, o supervisor, o chefe, o patrão, a pessoa que tem alguma autoridade. Quando essa pessoa que tem autoridade, que lidera um negócio, quando ela fica furiosa, o furor do rei é como um mensageiro da morte. Anuncia que alguém vai ser cortado, alguém vai ser demitido, alguém vai sofrer uma penalidade. É mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então, aquele que tem sabedoria vai
saber como conversar com o patrão, com o chefe, com o líder, para que a coisa fique resolvida, para que o problema seja resolvido. A sabedoria, ela sabe como convencer, como resolver o problema. É isso que o versículo 14 está dizendo. Por isso o versículo 14 está dizendo: busque sabedoria. Com a sabedoria você consegue apagar o fogo das situações ruins. Você consegue convencer uma pessoa que vai fazer algo ruim a encontrar um caminho melhor. Versículo 15: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Então, quando o rosto do rei brilha com luz, significa que ele está feliz. Significa que ele vai trazer o bem para as pessoas que estão com ele ali. A sua benevolência, quando ele faz o bem, é como a nuvem de chuva serôdia. A chuva serôdia, existem dois tipos de chuva. A chuva temporã, que é aquela chuva que já está prevista. Todo mundo sabe que naquele tempo chove. E existe a chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva que você não esperava que viria e ela vem. E ela vem num tempo em que você precisa daquela chuva. E aquela chuva vem de maneira inesperada e traz o bem. Então ele está dizendo: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Quando o chefe, o líder, o presidente, o governador, aquele que está na liderança, fica com alegria, ele vai fazer o bem para todos. E esse bem vai vir de maneira inesperada. Vai vir como uma chuva serôdia, derramando bênçãos que não estavam previstas ali para que viessem. Versículo 16: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É melhor você ter sabedoria do que ouro, é melhor você ter prudência do que prata. A sabedoria e a prudência valem mais do que o ouro e a prata, porque com a sabedoria você consegue conquistar ouro e prata. Mas se você só tem ouro e prata, você pode perder se você não tem sabedoria e não tem prudência. Versículo 17: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, os retos, o caminho deles é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, o soberbo, que é aquele, o arrogante, o prepotente, o que se julga superior aos outros, a soberba precede a ruína. Por quê? Aquele que se julga superior aos outros e que trata as outras pessoas com desconsideração, com desprezo, com desrespeito, pensando que é melhor, ele afasta as pessoas à sua volta. Ele afasta os conselheiros, ele afasta as pessoas que querem o bem dele, do soberbo. E ele acaba ficando sozinho e acaba sendo arruinado pela sua própria arrogância. E a altivez é se colocar em lugar alto, como se fosse mais alto que os outros. A altivez do espírito precede a queda. O versículo 18 ensina que a humildade é o caminho para o sucesso. Tratar todas as pessoas com respeito, querer ouvir os conselhos, reconhecer as próprias fraquezas. Outra coisa é que o soberbo e o altivo, ele fica cego. Ele não percebe os pontos fracos que tem. Ele só olha as qualidades que tem. Por ele destacar as qualidades que tem, que muitas vezes até a pessoa tem, a pessoa fica cega e não vê as suas fragilidades e as suas fraquezas. Perceber as nossas fraquezas é importante para que nós tenhamos humildade para aperfeiçoar aqueles pontos fracos. Mas o soberbo não enxerga isso. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Despojo
é aquilo que sobra quando você vai para uma guerra. Um exército luta contra o outro exército e vence. Tudo aquilo que fica dos vencidos, as roupas, o alimento, as armas, as terras, são o despojo. Despojo é o prêmio que um exército recebe quando derrota o outro exército. Então ele está dizendo aqui no versículo 19: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo, do que repartir o prêmio com os soberbos. Por que que é melhor continuar com os humildes? Porque se você venceu uma situação com os soberbos, você vai caminhar junto com eles e vai começar a pensar que é superior ao que realmente é. Venceu aquela guerra, venceu aquele desafio, mas lá na frente vai tropeçar, porque o 18 fala: a soberba precede a ruína. 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, aquele que atenta, presta muita atenção prudentemente para a palavra de Deus, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Aquele que coloca os planos na mão de Deus vai ser bem-sucedido, vai receber o resultado favorável. 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, o sábio de coração. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O coração significa cuidar das emoções. Cuide das suas emoções. Parece que o ser humano toma decisões pela razão, mas o ser humano toma mais decisões pela emoção do que pela razão. Perceba que quando uma pessoa passa por uma situação, uma pequena batida de carro no trânsito, quando a pessoa não tem inteligência emocional, ela já se desespera. Então, o sábio de coração será chamado prudente, aquele que avalia suas emoções. Antes de tomar a decisão, ele é prudente. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. Se você ensina alguma coisa com educação, a doçura aqui é com educação, com respeito, de maneira agradável, as pessoas vão querer aprender com você. A doçura dos lábios aumentará o ensino. Mas a pessoa que age com grosseria, com gritaria, ela não consegue se fazer ouvir. Versículo 22. E esse versículo 21 aqui é o que muitos pais erram na hora de educar o seu filho. Ou muitos casais erram na hora de falar com seu marido, com a sua esposa. Preste atenção na forma como você fala. A doçura dos lábios aumentará o ensino. Versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Estultícia significa tolice. Então, o entendimento para quem tem, para quem o possui, é uma fonte de vida. Se você tem entendimento das coisas de Deus, você tem uma fonte que vai levar você para o caminho da vida. Mas a instrução dos tolos, os tolos eles buscam receber informações de como fazer coisas erradas. É a sua estultícia, a sua tolice. Versículo 22 fala: veja o que você quer receber de instrução. 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então o sábio ele procura avaliar o que ele está falando. O sábio ele instrui a própria boca e ele acrescenta doutrina aos seus lábios. Ele vai atrás de sabedoria. Nós já lemos em Provérbios 4, versículo 7, diz lá: adquire a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, quando você usa palavras suaves,
Elas são doces para a alma e dão saúde para os ossos. Significa que elas vão entrar até a estrutura mais interna, lá no coração. 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, o versículo 25 está dizendo: não vá seguindo o coração. Avalie o caminho que você corre, o caminho que você está indo, porque às vezes parece que é bom, mas pode ter um perigo ali. Por isso é importante colocar em oração aquilo que você quer fazer e buscar conselhos com pessoas que são mais experientes naquele negócio, que conseguem dar orientação e resposta sobre o caminho que você está seguindo. 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O versículo 26 está dizendo que o trabalhador ele só trabalha para ele porque ele tem necessidade de comer. O versículo 26 está dizendo assim: tenha um pensamento mais amplo. Não pense só em trabalhar para comer. Se você trabalha só para comer e não trabalha para pensar no futuro, para investir, para aplicar bem a sua riqueza, um dia você vai envelhecer e você vai precisar ter uma fonte de renda para que você possa ter uma condição de vida melhor. O trabalhador ele trabalha para si mesmo porque a sua boca o instiga. O versículo 26 está dizendo que o trabalhador é aquele que tem a mentalidade de trabalhador. Ele não pensa sobre reserva de emergência, sobre guardar dinheiro. Ele só pensa em vou trabalhar porque eu preciso comer. Ele só trabalha por causa disso. Tenha uma visão mais ampla. Se você trabalha só para comer o dia de hoje, amanhã você tem que trabalhar novamente. Pense em abrir uma conta de investimentos. Pense em aprender alguma coisa que você possa depois só administrar. Porque você não vai ficar o resto da sua vida sempre trabalhando, sempre correndo atrás. Faça um plano pensando no futuro. 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Então, o homem vão é aquele que não tem valor. O homem sem valor cava o mal. E na sua boca, nos seus lábios, se acha como que um fogo ardente. Como ele é uma pessoa sem valor, ele só fala aquilo que traz discussão, traz um fogo ardente. 28, homem, e esse versículo 27 está dizendo assim, ele está aqui para dizer assim: não ande com pessoas que fazem o mal. O que elas vão dizer só vai trazer fogo ardente, só vai trazer conselhos, orientações, recomendações que vão carregar você para uma situação ruim. Veja quem são as pessoas que você tem andado. Versículo 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso que pratica o mal cria guerras entre as pessoas. E o difamador, aquele que vive falando mal pelas costas a respeito dos outros, separa os maiores amigos. Fique longe dessas pessoas. Se a pessoa fala mal da outra pessoa para você, ela vai falar mal de você para outra pessoa. Versículo 29. O homem violento persuade. Persuadir significa insistir até convencer. Então, o homem violento, ele insiste até convencer o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Então, fique longe das pessoas que são violentas. A pessoa violenta não é só a pessoa que age agredindo o outro. A pessoa violenta é a pessoa que tem intenção ruim, a pessoa que fala assim, vamos fazer o mal, vamos enganar o próximo. Enganar o próximo é uma violência. Não cumprir um contrato, desrespeitar, desonrar um contrato, também é uma violência. Você está criando uma situação com força para prejudicar o outro. 30. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. O versículo 30 ele completa o 29.
Ele está dizendo que o homem violento, ele insiste com o companheiro e guia ele por um caminho que não é bom. E quando o homem violento, ele fecha os olhos só para ficar imaginando como que eu vou fazer o outro tropeçar? Como que eu faço para dar o golpe? Como que eu faço para prejudicar ele? E quando ele morde os lábios, ele efetua o mal. Ou seja, quando ele morde os lábios, ele fala: já sei, vou fazer assim. Versículo 31. Coroa de honra são as cãs. Cãs são aquelas marcas da velhice. Então, o versículo 31 está dizendo: quem tem as marcas da idade tem uma coroa de honra, tem experiências de vida que foi acumulando ao longo da vida, achando-se elas no caminho da justiça. O versículo 31 diz o seguinte: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Lembrando, justiça é a vontade de Deus. O versículo 31 está dizendo: não é toda pessoa idosa que tem honra, e que tem sabedoria, e que tem coroa de honra. Mas tem a coroa de honra aquele que tem as marcas da velhice, que tem essas marcas da velhice passando o longo dos anos no caminho de Deus. O versículo 31 está dizendo: não é porque uma pessoa tem cabelos brancos que ela tem boas experiências, mas ela tem boas experiências se ela sempre andou com Deus. Aí as marcas da velhice, da idade, significam que ela tem muita experiência com Deus para dizer, para ensinar. 32. Melhor é o longânimo. Longânimo significa paciente. Vem de longo ânimo. Quem tem longo ânimo tem paciência. Melhor é o longânimo, o que tem paciência, do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por que ele fala isso? Tomar uma cidade, ser valente, você pode tomar uma vez. Mas se você é valente, você não calcula bem as coisas. Você pode ter sido valente e ter tomado a cidade uma vez, mas com a valentia você pode fazer o cálculo errado e perder a vida quando vai para uma segunda batalha, porque o valente ele fala assim: eu sou forte, eu já tomei uma cidade, eu posso tomar outra. Só que ele não analisou que na outra cidade existia alguém mais forte do que ele não viu, que ele não calculou. Mas quem tem paciência, quem é longânimo, ele pensa: como que eu posso resolver isso só no diálogo? Aquele que é valente, ele vai trazer muitos prejuízos, muitos danos. Pessoas inocentes podem morrer. Mas aquele que entra com a diplomacia, com a conversa, com o diálogo, ele consegue resolver poupando vidas, poupando os inocentes. Então, o valente parece que ele é melhor, porque ele entrou lá e tomou a cidade. Mas melhor do que ele é aquele que teve paciência, falou assim: vamos negociar com paz, de tal maneira que as coisas fiquem boas para os dois lados. 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. O versículo 33 está dizendo assim: quando a sorte é lançada, é Deus que faz a sorte chegar para uma pessoa ou para outra. Então, até quando as pessoas falam assim: ah, boa sorte, aquela sorte que a pessoa teve, aquilo veio de Deus. Deus avalia tudo que nós fazemos e ele faz que a sorte, o sucesso, chegue nas mãos daquele que realiza a justiça. O iníquo e o ímpio podem conseguir por um tempo o sucesso, mas é só por um tempo, porque Deus sabe qual é a hora certa de fazer com que ele, o iníquo e o ímpio, percam aquilo que conquistaram de maneira injusta. Então, essa é a leitura de Provérbios 16. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre grandemente. Pense nos planos, naquilo que você prometeu no começo do ano, que se você fez, se você não fez, e comece a fazer um propósito de oração para começar o ano de 2026 tendo um plano. Peça a Deus esse plano.
Como eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar aqui a playlist de Uma Vida com Propósito. Se você nunca leu esse livro tem 40 mensagens que são organizadas em 40 dias para que a pessoa encontre o propósito de Deus. Se você quiser acompanhar aqui, você pode acessar a playlist e acessar esses vídeos. Ou você pode adquirir o livro e fazer a leitura individual, conforme aquilo que for melhor para você. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz de Jesus, que Ele possa mostrar o melhor caminho para que você tenha o melhor resultado, para que você possa agradecer a Deus pela sua bondade. Confie no Senhor, coloque os planos na mão do Senhor, Ele vai estabelecer os seus pensamentos. Deus abençoe, com a graça e paz de Cristo. Amém.